Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo. Esse é o canal A Deriva nas Ideias. E hoje estamos trazendo mais um tema super interessante para vocês. Mas antes... Tema geracional. Exatamente. Você vai curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Sabe aquele seu vizinho que quase você não fala, mas você tem seu contato? Você vai pegar e indicar o A Deriva nas Ideias. Faz esse favor pra ele. Agora, vamos dar um pouco de cultura para esse povo? Se você não gosta dele, manda assim mesmo. Exatamente. Porque manda pra todo mundo. faça bem até pros seus inimigos. Quem você conhece ou não. Agora, mano, você sabe usar o Word Excel? Sim. Sabe configurar um computadorzinho? Basicamente, Instalar a sim. impressora? Sei. Então você está habilitado a ser um cidadão que não é da geração Z. Não Porque, sou. meus amigos, Tá bravo. estamos falando da geração Z. O nosso tema de hoje é Geração Z. Escrita, informática e as lacunas de aprendizado que temos hoje em dia. Cafezinho, gente? Porque, olha, hoje o papo rende. O que acontece, gente? Eu mandei esse tempo para o Eduardo porque está me chamando muita atenção que os meus alunos não estão usando o computador mais. Eles não sabem usar Os o meus computador. também. Meus alunos não sabem mandar um e-mail. Eles não sabem mexer em computador. E, assim, nem passa pela cabeça deles montar um O computador. meu enteado, Cauã, outro dia, ele tava se mudando lá, a gente tava indo morar com a minha esposa, ele foi morar com a gente. Aí eu desmontei o computador dele pra mudança. Falei, vai lá e monta. Leonardo, ele segurava os cabos olhando assim, ele não sabia nem onde encaixava os cabos. Claro que não tem tanta coisa a ver, mas aí a gente pode até puxar esse vídeo que tem do adolescente quase adulto, que não sabia cortar o pão. Nossa. Tava no Outback. Só falência. Tô falando sério, ele não sabia cortar o pão. E pior, a mãe dele compartilhou achando super engraçado. Ah, meu filho não sabe cortar o pão. E todo mundo falando assim, pelo amor de Deus. Pelo amor. Desculpa, a seleção natural tinha que ter feito o trabalho dela. Vou deixar assim, entendeu? Eu não sei cortar não. Tem que... assim, né? Não, com a faca deitada. Assim. Segura o pão, Guilherme, pra você cortar. Só que, calma. Como pode, cara? Como pode? Segura o pão aqui, criatura. Mas como que vai ver o vídeo? É só você cortar com essa mão e segurar o pão com essa. Mas eu não sou canhoto. Esse indivíduo não é capaz de viver. Ele não é capaz de se alimentar. Ele vai morrer de fome. Gente, desculpa. Eu sou da opinião que, independente do seu gênero, se você é homem, mulher, cis, trans, pouco importa. Você tem que ser capaz de viver. Pra isso você precisa saber lavar, passar, cozinhar. Você tem que saber arrumar. Você tem que ter um mínimo de... Cara, você tem que saber o supermercado. E ir ao supermercado não é só chegar lá no supermercado. O indivíduo chega lá no supermercado, ele compra fandango, cheetos, torcida, bolo, paçoca e vai morrer. Não, Ele só vai perdoa, desse exemplo que o Eduardo falou, só perdoa se você for uma mega celebridade. Aí tudo Não bem. perdoou, nem Não, nega eu celebridade. perdoo que aí assim, a pessoa é uma... Não, mas estou falando celebridade, estou falando uma mega celebridade. Aí aquela que não pode pisar... Tipo a Madonna. E pior que a Madonna sabe. Isso que eu ia falar. A Madonna sabe cozinhar. A Madonna vai a supermercado. A Madonna sabe. Ela E tá lá pô, tu no tem uma carro. celebridade maior que a rainha do pop. Ou A ex-rainha do pop, que acho que ela perdeu o carro já, né? Então a diva pop nova já, a nova geração. A New Generation. Mas de qualquer forma, a gente tá falando de uma geração que tem uma dificuldade com coisas que são básicas. Tipo, cortar um pão. Mas hoje a gente vai se pegar a elementos mais técnicos. A gente vai pegar, por exemplo, a incapacidade dessa, vou usar o termo, molecada, porque a gente já é velho, a gente já pode chamar esses molequinhos, esses garotinhos juvenil criados com ovo maltinho e leitinho com pera, de moleques. Essa molecada
não sabem usar um computador. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens criados com leite com pera, morou de toda a galáctica. Adolescente, eles não sabem o que estão fazendo, por isso só fazem merda. É uma grangular hipopodrócta, deixando eles retardados. Não aguenta 10 minutos de porrada com a vida, fica jogando jogo de computador e zoando menininha que tem pulso, cara. Gente, fica difícil, né? É a geração milênio, né, Eduardo? Que é depois de 2010. Creio que... não, milênio é antes. É antes de 2010. Milênio é o nosso irmão mais novo. Meu Felipe, Até 90 e a minha pouco. irmã, a nossa irmã. É. Então, são até 94. A partir de 95 já é geração Z. Essa geração é também chamada de geração neném. Tá? A geração, eu acho que até... Tá, os que nasceram até o ano 2000 ainda não são tanto, mas depois disso é só ladeira abaixo. Se pergunta qualquer coisa, gente, qualquer coisa pra eles vão pesquisar no TikTok. Não que... assim, é uma ferramenta que, inclusive, eu até entendo. Porque, inclusive, você vai pesquisando hoje em dia, ele te dá a opção de vídeo também. É tanta informação que chega a desinformar. Exatamente, né? E, inclusive, só que o que acontece? Tudo tem o seu perigo pro lado bom e pro lado ruim. Exatamente. Você vai ter qualquer resposta hoje em dia, tem tanta informação que você vai ter qualquer resposta, inclusive respostas erradas. Exatamente. É aquela velha frase maravilhosa do Humberto Eco. A internet deu voz ao idiota da vila. Exatamente. Se você for perguntar lá no Google, né? A Terra é plana? Exatamente, eu ia usar quase o mesmo tempo. Por que a Terra é quadrada? Vai vir alguém lá com uma explicação que vai te dar lá. Que seria uma explicação parecendo super plausível. O chat GPT, se tu perguntar errado, ele fala. Gente, mas o que acontece? Por que a gente tá falando o perigo dessa situação? É claro que, antes de entrar no perigo, eu vou citar uma coisa que a gente acaba perdendo o uso. Por exemplo, a dificuldade que a gente tem hoje em dia de escrever à mão. Cara, se eu tiver que preencher um relatório na escola à mão, dói. Eu tô desacostumado a escrever com caneta e papel. Eu escrevo muito à mão, no quadro. Caneta e papel tem que cansar a mão. Dói a mão da gente escrever porque a gente perdeu a prática de escrever a mão. Minha letra tá horrorosa. Eu escrevo muito no computador. Minha letra tá horrorosa minha letra. Então, é uma situação no momento atual. Eu entendo isso, só que é necessário dos alunos, das crianças, aprenderem, passarem por isso. Quando você fala para alguém copiar, os seus alunos copiarem, eles só faltam querer te matar. Outro dia, foi um pai de aluno reclamar comigo. Gente, sem brincadeira, você escreve uma coisa no quadro, eu não sei, eu dou aula na escola particular, no mesmo segundo, o celular na mão, eles querendo tirar foto. Meus alunos e eu falo, sem foto, escreve no caderno. Caraca, é a morte. É a morte. Literalmente a morte chega lá na Zé Maria Caboice. E eles só faltam assim me matar, por quê? Certa feita, um pai de um aluno foi lá reclamar comigo se era normal aquela quantidade de textos que o filho dele tinha que copiar. Aí eu expliquei, gente, olha só. A cópia... Agora eu vou fazer assim. A cópia do Respira. Ela é aula de história. Tanto a necessidade do conteúdo, história, nossa disciplina, é uma ciência de textos, então a gente precisa do texto, né? Como também é uma forma de treinar habilidades do aluno. Leitura, concentração, interpretação, reprodução, resistência de leitura. Tudo isso é trabalhado. O aluno, quando ele está copiando do quadro, ele está treinando a concentração específica. Algo que essa geração quase não tem. O TikTok é uma rede social tão bem sucedida, por quê? Porque ela aposta na baixa retenção. Exatamente. Se o vídeo é mais longo, o TikTok nem carrega. Ele carrega os primeiros 20 segundos do vídeo. Se ele tem aqueles vídeos de 1 minuto, bate 20 segundos, se você quer continuar vendo, ele passa a carregar o resto do vídeo. Porque ele só carregou 20 segundos, que normalmente a galera pula. Só aqui no próprio YouTube. Gente, sem brincadeira, os nossos shorts, que são a versão do TikTok pro YouTube, a gente tem vídeo com 9 mil, eu mandei até no grupo, 9 mil visualizações. Enquanto os vídeos longos dá 100, 120. Por sinal, gente,
Dá uma moral pra gente aí, compartilha o vídeo. Pô, a gente tá precisando bater umas horinhas de visualização aí. Ajuda nós aí, por favor. Então, você vê que os vídeos rápidos fazem mais sucesso porque a necessidade de informações rápidas é o que está na realidade da gente. É claro que a gente também tem que se adequar. Essa é a verdade. É óbvio, porque inevitável. quem não se adapta acaba extinguindo. Isso é a seleção natural. Adaptação ou morte? Porém, a gente tem que deixar claro que tem certas coisas que têm a necessidade de aprendizado porque a pessoa precisa Constante. aprender. A última coisa que você aprende é a morrer. Ninguém nasce sabendo morrer. Aprende a morrer. Então, até o último segundo da sua vida, você vai aprender. Mas agora eu posso jogar a polêmica aqui? Fala. Boa parte desse problema, a culpa é do Lula. E o PT, hein? E o Lula? Por quê? No governo Lula 1, a gente estava vivendo uma necessidade de inclusão digital. E aí o Lula falou, smartphone. É mais barato, é mais fácil. Vamos apostar nos smartphones. E aí rolou uma série de subsídios para você ter smartphones com acesso à internet em preços mais baratos. Ao contrário dos computadores de mesa, dos personal computers, os PCs, né? Aí o que aconteceu? As casas onde classe média, até classe média baixa, tinha sempre aquele cantinho do computador, aquela capinha que você botava no monitor do bom de imagem e tal. Aquilo começou a ser substituído pelos smartphones com acesso à internet. Ótimo para a inclusão digital. Péssimo o resultado final. Porque o que aconteceu foi a realidade que a gente está vivendo. Então a culpa é do Lula. Então, é claro que é uma decorrência de fatores. Mas É um efeito colateral, né? Hoje em dia, esse fato que eu vou voltar agora dos nossos alunos não saberem utilizar o Google, né, que é o mecanismo de busca mais utilizado, básico, né? Utilizado hoje em dia. Não é o único e nem o melhor. Mas eu lembro que quando eu comecei a usar a internet lá, sabe Era qual o KD. Era o KD. Cadê? Eu usei Era muito o KD. cadê? É do Yahoo? Acho que era. É do Yahoo? Não, era Yahoo. Acho que era Ou Yahoo. era o UOL? Do UOL. Ou era o AOL. AOL. Nossa, desses, tinha gente. tanta coisa. Era um desses. Um tempo que não volta mais, porque a internet era horrível. Mas até hoje ainda tem vários outros buscadores. Além do Google, você tem o Bing da Microsoft, que é horrível, né? Você tem um que eu tenho usado razoavelmente bem, que funciona bastante bem, que é o DuckDuckGo, que é o patinho vai, porque ele não tem os filtros que o Google e o Bing têm. E esses filtros, normalmente, eles são filtros que são ideológicos. Então o DuckDuckGo, ele literalmente dá todos os resultados. Aí você que se vira para procurar o que você quer. Não é uma ferramenta recomendável porque não tem prática. Porque esse é um outro ponto. A gente está vendo uma geração que não tem discernimento para ler notícia. Exatamente, porque acontece, Você não até mesmo, por exemplo, o chat GPT e as inteligências artificiais, as burrices de inteligência que nós temos, elas estão, se você não consegue fazer alguma coisa que seja compreensível, às vezes ela te dá até opções. Só que isso está emburrecendo essa geração cada vez mais, porque você precisa de inteligência, você precisa ter mecanismos aqui dentro e não depender da máquina para poder pensar. Esse que é o grande lance. A gente está falando de pensar. Parece que é uma preguiça de fazer Até esse mesmo, esforço. eu utilizo muito para os nossos thumbs, para as nossas capas, a inteligência artificial. E as nossas capas são criativas, mas eu descrevo todo o cenário, o que eu quero. E eu já recebi elogio até de pessoas, de pessoas que trabalham com imagem, tá? Sim, mas Eu recebi elogio falando, poxa, super criativo, eu tava olhando lá, super legal. Eu fiquei me sentindo bem. Mas por que ele falou isso? Porque quando ele tem os exemplos das gerações que estão trabalhando, que ele é um pouco mais novo, a do ingresso caro ficou boa pra caramba. quando você vê, as pessoas não têm criatividade na cabeça e dependem totalmente das próprias sugestões que a inteligência artificial tem lá, porque elas nem mesmo sabem usar as ferramentas que tem. E esse que é um grande ponto. A gente está lidando com uma geração que não está sabendo usar as ferramentas. Quando a gente era mais novo, a gente leu 1984 do George Orwell. E eu lembro que eu fiquei desesperado com medo que o futuro fosse uma sociedade de controle, que é o que é construído pelo Orwell nesse livro. Mais tarde, eu li Admirável Mundo Novo, do Huxley.
Aí que eu fiquei desesperado mesmo, porque a gente tá vivendo no admirável mundo novo do Huxley. Enquanto no Orwell a gente vive uma sociedade de controle absoluto, onde tudo que você faz é regulado pela figura do grande irmão, que não é viável e não é o que acontece, no admirável mundo novo é tanta informação, é tanta coisa, que você literalmente não sabe mais o que é verdade. Enquanto no 1984, o governo controla a narrativa da verdade, em O Admirável Mundo Novo, ninguém controla. Cada um vive a sua própria realidade. E isso faz com que ninguém se entenda. O caos se instala, que é o que a gente está vivendo. Então, o meu medo é chegar no momento de que a humanidade ela dependa tanto da tecnologia que ela emburreça a ponto de não saber nem mais o que ela tá, qual o propósito dela. Então, acho que a gente chegou, né? A gente tem, inclusive, vários episódios de Jornada nas Estrelas, que elas chegam em planetas que aconteceram isso. A gente já chegou nessa realidadezinha aí, cara. Porque olha só, vamos pegar a situação hoje atual, né? Estava conversando com um grupo de jovens de 20, 25 anos, né? Pra gente já é jovem porque a gente já passou dessa fase há algum tempo. Esses jovens estavam dizendo como é ruim trabalhar como CLT, que é melhor ser Uber. Aí eu, cara, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Você é Uber, tá? Digamos que você consiga fazer como Uber 3, 4, 5 mil reais por mês. Desses 5 mil reais por mês que você fez, você vai ter que fazer a manutenção do carro. E aí já vai 2, porque é pneu, é freio, é óleo, e aí foi 2. E aí sobrou 3. Na CLT, e você trabalha uma carga horária muito maior. Porque o Uber, para fazer esse salário mensal, esse valor mensal, o cara tem que rodar 12, 14, 16 horas por dia. Então, na CLT, você faz esse salário com uma boa formação, óbvio, você faz trabalhar 44 horas semanais. Com direito a previdência privada, auxílio saúde, provavelmente plano de saúde e outros benefícios. CLT não é ruim, gente. Onde que vocês inventaram de trabalhar de CLT horrível? Mas essa geração nova, do mesmo caso lá do que no Corta-Pão, elas não querem trabalhar com pressão. Que é trabalhar. Você quer pressão maior do que essa que a gente está tendo aqui no YouTube? A gente está numa situação que ou cresce ou morre. Que pressão maior que isso? Sinceramente, gente, desculpa. Eu me sinto muito menos pressionado no meu day job, no meu trabalho no dia a dia. Eu sou professor. Meu Deus, minha pressão é se os meus alunos vão tirar nota boa ou não. Sendo que eu dou nota. Quanta pressão. Desculpa. É uma ilusão o que essa geração tem de empreendimento, empreendedorismo. Empreendedorismo não é nada a ver do que vocês estão pensando. Mas só que aí a gente entra num ponto que, para fechar aqui, é que essa geração tem de muito preocupante, que é a preguiça de pensar. Isso está diretamente relacionado com a educação. A gente está vendo um processo. A Finlândia é um bom exemplo disso. A Finlândia tinha literalmente o melhor sistema de ensino do mundo, o primeiro lugar do PISA. Hoje eles estão em 13º. O que aconteceu na Finlândia nesse período? Adotou tecnologias 100% na educação. Eles não tinha mais livros físicos, não tinha caderno, era só celular, smartphone, tablet e tal. Despencaram no PISA. Tem outros fatores também, fatores sociais. A desigualdade social cresceu muito na Finlândia nos últimos 10 anos e o resultado disso na educação começou a aparecer. Mas o ponto é, os finlandeses olharam para isso e falaram, cara, deu ruim. Vamos voltar atrás. Eles estão proibindo celulares e smartphones nas escolas. Vamos voltar a caderno, anotação. Vamos voltar a copiar do quadro. Vamos voltar a ler livro de papel. E até que ponto o dano foi feito em uma geração inteira? Não se corrige nessa geração. Se corrige para a próxima. Ou 2 à frente. A gente está literalmente vivendo a primeira geração que a nova geração é mais burra do que a geração anterior. É a primeira vez que acontece na história.
A primeira Porque vez que sempre tem acontece uma evolução, mas literalmente estamos. Isso é um dado, tá? Não estamos jogando essa informação. a geração Z, que nasceu a partir de 95, tá? É a primeira geração que tem capacidade intelectual, desempenho Menor acadêmico do que a inferior às geração dos pais. É. Porque normalmente, a gente, por exemplo, né, comparado com os nossos pais, putz, avançamos pra caramba. A nossa mãe foi fazer ensino médico supletivo e o nosso pai nem isso. Então a gente avançou pra caramba. 2 nível superior, lá em cá todo mundo terminou a faculdade, né? Nós 4. Então a gente teve uma evolução muito grande nesse sentido. A geração atual, não sei se vai ter tanto. E lembrando, estamos falando de a média, não é caso específico. Na sua casa, o seu filho pode ser genial, pode estar fazendo pós-doutorado com 14 anos. Tudo bem. É a Mas lembrando média. que aquela mulher que o filho não sabia cortar o pão ficou ofendidíssima falando que o filho dela não era burro. Não, mas aí que tá, pode não ser. A gente tá falando, é um outro. Mas só que São aí, várias eu sei que tem vários inteligências. tipos de inteligência, gente, mas ela não ficar, em vez de ficar ofendida, não explicar pra ele como corta um pão e deixar ele fazer, porque exatamente ela pegou pra Esse fazer. que é o ponto. E isso que é o Ali ele grande não é problema. burro, ele é mimado. E, a gente E esse entra- que é um problema muito importante. Ele é a criança mimado. na janela do avião. Essa educação. A gente tem um vídeo sobre educação positiva, né? É. Vai lá assistir o nosso vídeo sobre educação positiva. A gente tem Vai que ver o deixar Eduardo claro, e o Leonardo pistolão. É isso aí. É, eu não sei botar cartas. Vamos aprender. Bota nos comentários aí, você não assistiu o Cheveno, gente. Esse negócio de YouTube pra gente é novidade. É verdade. Estamos nos aventurando já depois dos 40. Eu comecei a usar o YouTube na pandemia. Nem o YouTube usava. Você vê. Mas então, gente, deixa aqui nos comentários novos temas. O que vocês acham de tudo que a gente falou aqui? Né? O vídeo ficou um pouco grande, mas necessário. Galera gosta. Tá? E vamos, nos próximos vídeos, falar mais sobre questões de educação. Não esquece de Geração. pessoas educadas. Curtem, comentem, compartilhem e se inscreve no canal. Isso aí. Todo Tem mundo que se badalar o sininho pra pegar a inscreve. notificação. E assiste até o final. Só pra lembrar, a gente também não pode esquecer nunca, né? Vídeos todas segundas, quartas e sextas. Quarta-feira às 8 horas live. Isso aí, gente. Foi um prazer. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!